Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito penal. O professor Felipe Soares aborda homicídios doloso e culposo, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto. Não perca! Preclaros, bem-vindos mais uma vez ao programa Saber Direito. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de Crimes contra a Vida, abordarei aqui a nossa última aula, a aula 5, em que tratarei sobre o crime de aborto. Então, lembrando que na aula 1 e na aula 2 estudamos o crime de homicídio doloso, na aula 3 estudamos o crime de homicídio culposo, na aula 4 estudamos o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação e o crime de infanticídio. Hoje, para finalizar esse rol de crimes contra a vida, trataremos aqui do aborto. O aborto, existem 3 tipificações penais para que seja configurado o aborto, as quais estão previstas nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. E que, antes de começar a nossa introdução, vou fazer uma breve leitura dos dispositivos para título de conhecimento. O artigo 124 trata do aborto provocado pela própria gestante, ou seja, quando a própria gestante, com seu consentimento, ela induz ao aborto de seu filho. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Provocado por terceiro, artigo 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Ou seja, no primeiro, a gestante faz o autoaborto ou peça que o outro faça. Na segunda, o outro faz sem que haja o consentimento da gestante. E a terceira opção seria provocar o aborto com consentimento da gestante, que diz o artigo 126, quando também na hipótese do aborto provocado por terceiro. Então, vamos lá. Temos aqui também no 127 um aborto qualificado pela lesão corporal, ou seja, que quando provocado por terceiro também resulte em lesão corporal na gestante, será a cláusula de aumento de pena. E no artigo 128 estudaremos as hipóteses de aborto legal, aquele aborto que a lei permite que seja adotado. Temos aqui algumas espécies de aborto. A primeira espécie seria aquele aborto ovular, ou seja, quando houve a fecundação e o óvulo ainda está colado no útero, sem haver um embrião que vá à placenta. Isso ocorre nos 2 primeiros meses de gravidez. O aborto embrionário ocorre entre o 3º e o 4º mês de gravidez. Já o aborto fetal, de quando do óvulo passa ao embrião, do embrião passa ao feto, que ocorre aí, no caso, a partir do 5º mês da gravidez. Para que ocorra o aborto, é necessário o quê? Primeiro, que haja uma interrupção da gravidez entre algum período da gestação, desde que iniciado após o colo do óvulo no útero da mulher, e que haja dessa forma, como consequência, uma expulsão prematura do feto. Quanto à classificação do aborto, nós temos aqui algumas classificações doutrinárias. Primeiro, o aborto é um crime de mão própria, ou seja, existe sujeito passivo e existe sujeito ativo determinado a depender do tipo penal que se enquadrasse. Se enquadrar no artigo 124, no artigo 125 ou no artigo 126. No caso do autoaborto,
o sujeito ativo será a gestante e o sujeito passivo será o feto. No caso do aborto provocado por terceiro sem o consentimento, o sujeito ativo será o terceiro e o sujeito passivo, ou seja, a vítima, será tanto o feto ou embrião quanto a própria gestante, que ali foi abortada sem o seu consentimento. E na última hipótese, inverte a situação, que seria o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Neste caso, tanto a gestante quanto o terceiro serão os sujeitos ativos e o feto ou embrião será o sujeito passivo. Da mesma forma, é uma modalidade de crime simples, em que o bem jurídico tutelado é a vítima, ou de um crime complexo, quando se tratar de aborto qualificado, pois o bem jurídico tutelado será tanto a vida que foi ceifada, quanto a integridade física da gestante, que ali sofreu lesão corporal para que fosse alcançado o resultado desejado. E, por fim, o elemento subjetivo é o dolo. Não existe previsão de aborto culposo. Caso o aborto ocorra de maneira negligente, imprudente ou imperita, não intencional, o que há é a exclusão da responsabilidade. O agente ou autor delitivo, nesse caso, não será responsabilizado por ausência de tipicidade, pois não há previsão da conduta culposa expressa em lei para fins de responsabilização quanto ao aborto. Para fins jurídicos, entendemos o quê? Que o aborto, a vida do feto se inicia ali a partir da nidação. Ou seja, é quando após a fecundação do espermatozoide com óvulo, há o colo do óvulo no útero, no colo do útero. Ou seja, quando o óvulo fecundado alcança o colo do útero. A partir dali há um momento de nidação e, para fins jurídicos, a partir deste momento, incide a responsabilidade penal. Lembrando que a vida, para fins medicinais, começa a partir da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Mas, para fins de responsabilidade penal no âmbito jurídico, a responsabilidade vai começar a partir da nidação e não da fecundação. Não há configuração do crime, que é a chamada gravidez ectópica. Ou seja, quando há fecundação, mas o óvulo fecundado ainda não alcançou o colo do útero. Então, nessa fase que corresponde às primeiras semanas da gravidez, não há responsabilidade criminal para fins jurídicos quanto ao crime de aborto. Porque, pelo entendimento majoritário, o aborto é típico a partir do ato após a fase de nidação da gestação. Quando está dentro do tubo uterino, não há a tipificação do crime de aborto. Só há depois da fase de nidação. Caso a gravidez seja tubária, não há que se falar em tipicidade do crime de aborto. Então, temos aqui algumas espécies de aborto também. Dentre as espécies, temos aquele aborto natural ou espontâneo, né, que é induzido pelo próprio organismo materno, ou seja, o próprio organismo da gestante é o responsável por questão orgânica ali, para a expulsão ou interrupção prematura do feto. E o aborto provocado, que se daria aí entre o autoaborto e o provocado por terceiro, seja com consentimento ou sem consentimento. Para fins legais, a punição
incide nessa segunda espécie, sendo a primeira, quando é um aborto orgânico, não existe punição ou previsibilidade de tipo penal para isso. Sujeito passivo. O sujeito passivo, como eu já disse, é o feto, no caso de aborto, de autoaborto, né, feito pela própria gestante. O sujeito passivo é o feto e a gestante quando o aborto é provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. E o sujeito passivo continua sendo apenas o feto quando o aborto é provocado por consentimento, porque aí, ao consentir, a gestante sai do polo passivo e vai para o polo ativo junto com o terceiro. Do bem jurídico tutelado, aqui a vida é o bem jurídico tutelado e o objeto material para se alcançar o resultado desse crime é o próprio feto. O elemento subjetivo. Do elemento subjetivo, somente mediante dolo, não existe previsão culposa para o crime, como aqui eu disse. Contudo, iremos abordar no final desta aula algumas hipóteses que não se caracteriza aborto doloso, aborto culposo, mas que poderá classificar-se em outro crime a depender das circunstâncias que for gerada. Consumação em tentativa. A consumação ocorre com a morte do feto e a tentativa ocorre caso o feto sobreviva e seja tentado ali o aborto de alguma maneira. Ela é cabível à tentativa justamente por ser um crime material, ou seja, dependente do resultado final. Então, se da intenção do agente não gerar o resultado pretendido, é dada a tentativa. Caso chegue ao resultado morte, é dada a consumação. Modalidade comissiva e omissiva. Em regra, é um crime de natureza proibitiva, ou seja, tem que ser provocado por um ato proibido. Então, em regra, é um crime comissivo, que depende da ação do agente para ali fazer. Contudo, há a possibilidade também da omissão, mas geralmente essa omissão ela é feita pela omissão imprópria, ou seja, ela é provocada pelo aquele garantidor para que seja dada vida ao feto. Então, vamos supor que um médico deixa de agir com um procedimento específico propositalmente, porque ele sabe que naquela situação calamitosa, se não proceder dessa forma, a vítima, no caso a gestante, terá ali o resultado abortivo no final. Então, nessa hipótese, nesse exemplo, o médico teria ali o dever de garantidor da integridade do feto, e por uma omissão dele, mesmo ele sabendo que assim omitindo iria provocar o resultado morte, ele deixou de agir. Das causas de aumento de pena. Aumenta-se a pena quando há lesão corporal culposa no crime de aborto, ou seja, quando do aborto gera ali uma lesão corporal ao mínimo de natureza grave ou gravíssima. Lembrando que aqui, como eu expliquei na aula passada, nesse caso específico, deve haver aqui o préter dolo, ou seja, há um dolo abortivo e, como consequência, no resultado final, também há, por uma questão culposa, uma ofensa à integridade física da gestante. Então, você tem como intuito tão somente o aborto. E no resultado, você tem dois bens jurídicos tutelados ofendidos, quais sejam a integridade física e a morte do feto, que caracteriza o aborto. Então, aqui, você teria aqui um dolo
no aborto e a culpa na lesão. Agora, se o agente age propositalmente com o fim de lesionar a vítima e também de abortar o feto, ele responde pelos 2 crimes na modalidade de concurso formal impróprio, ou seja, quando em um único ato ele atinge 2 resultados propositalmente, intencionalmente. Então, dessa forma, neste caso, ele responderá em concurso via de regra material, ou seja, ele vai responder pelos 2 crimes, tanto da lesão corporal dolosa em relação à gestante, quanto do aborto do feto. Isso dizendo no caso do aborto provocado por terceiro. Mesmo que haja o consentimento da vítima, da gestante, mesmo que haja o seu consentimento, ele responderá pelos 2 crimes se esse for o intuito dele. Se não for o intuito dele lesioná-la, mas culposamente, de alguma forma, ele acaba por gerar essa lesão, aí ele responderá apenas pelo crime de aborto, acrescido do aumento de pena. Da prova da vida. O crime de aborto é um crime que deixa vestígios. Então, obrigatoriamente, há de se haver um laudo de exame de corpo de delito para que seja ali constatado que o aborto aconteceu. Contudo, há uma ressalva no nosso Código de Processo Penal que permite que esse laudo, caso impossibilitado de assim fazer, poderá ser substituído por prova testemunhal. Contudo, é exigência que haja o laudo de exame de corpo de delito e ele só será dispensado se impossível de ser realizado. Dos meios de realização do aborto, como é possível ocasionar o aborto? Primeiro meio, químico, ou seja, você pode envenenar, inserir alguma substância química ou bioquímica na gestante para que ocasione ali o aborto como consequência dessa ingestão. Orgânico, você pode intoxicar a gestante de modo que o corpo dela reaja àquela intoxicação e como reação acabe por resultar no ânimos abortivo do seu feto. Ou físico, ele pode usar instrumentos apropriados, como aquecimento de temperatura da placenta ou algum outro meio físico externo, de forma que resulte ali a morte da criança. Ou psíquicos. Vamos supor que por uma gestante que sofra ali de hipertensão e o terceiro ali, com o intuito de provocar o aborto nela, dê um susto nela para, de alguma forma, ela acelerar o batimento dela, ter uma reação física, biofísica dentro do seu corpo, de forma que o resultado possa ali, de alguma forma, gerar ali o aborto do feto em que ela está gerindo. Aborto legal. Existem 3 tipos de aborto permitido por lei. Quais sejam? O aborto curativo, o aborto preventivo ou o aborto moral. O primeiro é o curativo, ou seja, para que haja ali algum procedimento médico indispensável para que se cure a vida da gestante, é necessário realizar o aborto, ou seja, é nas situações em que, devidamente comprovado nos autos por laudo médico, seja constatado que, se assim não fizesse o aborto, a vida da gestante estaria em risco. Então, o médico assim procedeu com o intuito de salvar a vida da gestante. Já um aborto preventivo é
na mesma linha de raciocínio, que também é um inciso primeiro do dispositivo, o artigo 127, que diz que, com o fim de prevenir que a gestante venha a falecer futuramente por alguma anomalia em seu corpo, e que, para que seja curada essa anomalia, seja necessário o aborto também é permissivo. Também exclui a ilicitude do ato e é permitido pela lei. E, por fim, é o aborto moral. Ele foi induzido aí no nosso ordenamento jurídico pela DPF número 54, e diz que, em casos de crime sexual que a gravidez for gerada por conta de estupro, esse aborto é permissivo. A gestante tem a opção e o direito de abortar e deve ser atendida pelo médico neste caso. Aborto provocado por acidente de trânsito, ou seja, quando a colisão é provocado pela gestante, ou seja, por algum descuido ali dela, que ela de modo culposo colida seu veículo e venha de modo não intencional abortar a sua gestão, ela não responderá pela ausência de previsão culposa na lei. Então, ela não terá responsabilidade por isso. Agora, caso um terceiro condutor de outro veículo colida no carro da gestante e, por conta dessa colisão, essa gestante venha a perder a sua criança, que ali estava sendo gerada em seu corpo, neste caso, o agente terceiro não responderá pelo crime de aborto, pois não era intenção dele fazer isso para que fosse provocado ali o aborto. A não ser que fique bem constatado que ele já soubesse que havia ali uma gestante conduzindo o veículo alheio, o que é muito improvável. Mas, em regra, ele não teria este intuito, mas ele poderá responder pela lesão corporal culposa majorada de natureza grave, melhor dizendo, que no caso, quando a lesão corporal implica no aborto, é considerado uma lesão corporal de natureza grave, onde a pena é maior neste caso. Da morte de fetos gêmeos. Vamos supor que haja ali dois fetos, dois embriões, melhor dizendo, na gestação. E aí, o que acontece? Se o aborto for provocado por um terceiro e ele tiver o conhecimento de que ela está portando gêmeos ali em sua gestação, ele responderá também pelo concurso formal impróprio, onde em um único ato ele atinge dois resultados intencionais desde a preparação do seu intercrimes na sua fase executória. Então, dessa forma, ele vai responder, via de regra, pelo concurso material de crimes, ou seja, responderá pelos dois crimes, onde se somará a pena dos dois crimes ao final. Contudo, caso esse terceiro não tenha noção de que que existem gêmeos na gestação e ache que se trate de uma gestação simples, ele responderá apenas por um crime só, apenas pelo crime de aborto, sem concurso delitivo, pois da teoria do resultado gerado foi ocasionado por uma intenção única, que de alguma forma ele não teria como prever, e mesmo que tivesse, ele não poderia responder na modalidade culposa num concurso delitivo, por ausência de previsão legal para isso.
Da mesma forma do aborto consensual provocado por terceiro. Se a gestante tiver conhecimento, ela também, caso seja consensual, também responderá pelos 2 crimes no concurso formal impróprio, qual seja, via de regra, o concurso material. Mas se ela também não souber, ela também responderá pelo crime de aborto simples. Agressão da mulher grávida. Caso o agente ache a mulher e agrida ela e do fruto dessa agressão, das lesões corporais ali ocasionadas, venha resultar no aborto da criança. Tudo vai depender do dolo e da intenção que ele ali fizesse. Se ele fez isso com o intuito de gerar o aborto, ele responderá pelo crime de aborto. E caso não haja o consentimento da mulher pelo crime de aborto qualificado, caso haja o consentimento da mulher, da mesma forma ele responderá pelo aborto, como também terá ali um aumento de pena se as lesões provocadas na agressão seja ali de natureza grave ou gravíssima. Agora, se o intuito dele é apenas lesionar e por alguma culpa ele venha a alcançar o aborto, ele responderá pela lesão corporal de natureza gravíssima com a consequência do aborto. Tentativa de suicídio pela própria gestante. Quando a própria gestante tenta se matar, ela tenta tirar a sua própria vida. Lembrando que na aula passada eu expliquei aqui para vocês que a pessoa que tenta se matar, ela não comete crime. Ela não há previsão legal para a pessoa tentar tirar a sua própria vida. Quem é responsabilizado é aquele que induz, instiga, auxilia, só que nesse caso, vamos supor que a gestante, por conta própria, sem ajuda de ninguém, ela resolve se matar. Por mais que ela não seja punível por tirar a sua própria vida, ela é responsabilizada por tirar a vida da criança que ali ela está gerando. Então, o que acontece? Se ela vier a sobreviver, claro, né? Porque se ela vier a morrer, não tem como ser responsabilizada. Mas se ela vier a sobreviver e o feto também sobreviver, ela responderá pela tentativa de aborto. No caso, a tentativa de autoaborto, que é o primeiro artigo dos tipos de aborto que a gente está aqui estudando. Agora, se ela vier a sobreviver, mas o feto vier a falecer por conta da sua tentativa de homicídio, ela responderá sim pelo crime de aborto. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ou seja, ela é atipicidade pela autolesão. Ou seja, quando a mulher se lesiona, isso é uma figura atípica. Por quê? Porque não existe previsão legal ou tipo penal previsto em lei para se punir o crime de autolesão. Até porque não existe esse crime. Agora, se a lesão corporal pelo terceiro causa majoração de natureza leve, ou seja, se for uma lesão corporal provocada pelo terceiro de natureza leve, também é figura atípica, porque a majoração do aborto só acontece quando a lesão corporal resultada ali da tentativa ou consumação do aborto gerar uma lesão corporal de natureza ao menos grave ou gravíssima no corpo da gestante. Se também for de natureza leve, ele responderá pela tentativa, se o feto sobreviver, ou pela consumação, se o feto vier a morrer.
Crime impossível, quando se dá a impossibilidade de realizar o aborto. Isso poderá acontecer de duas formas, seja pela ineficácia do meio, ou seja pela impropriedade do objeto material, qual seja o próprio feto. O objeto material desse crime é o feto, ou o embrião ou o óvulo, como dependendo da fase de gestação que ela tiver. Então, vamos supor que a gestante queira cometer ali um autoaborto em si, e para isso ela descobre que se ela tomar um determinado remédio, uma determinada substância, ela conseguirá alcançar o aborto, ela conseguirá abortar a sua criança. E nisso ela toma com esse intuito de abortar. Só que depois ficou constatado que essa substância que ela estava tomando era dipirona. E dipirona não é suficiente para abortar a criança dela. Então, por mais que ela tivesse a intenção do resultado, ela não terá responsabilidade penal neste caso, porque o meio utilizado por ela seria impossível alcançar o resultado. Seria impossível matar a criança dela com fins abortivos por intermédio de ingestão de dipirona. Ou quando há impropriedade material do objeto, ou seja, quando inexiste o feto. Vamos supor que a gestante faça um teste de gravidez, dê positivo, e aí, com o intuito de abortar a criança, ela comete determinados atos pelos meios aqui já ditos e não alcança o resultado. E aí, quando ela vai descobrir, o teste que ela fez foi equivocado, ou seja, ela nunca esteve grávida, então por isso que ela nunca conseguiu abortar. Então, nessas duas opções, seja quando a mulher não está grávida e acha que está e tenta abortar, ou seja, quando ela usa um meio impossível de se alcançar o resultado, isso é configurado crime impossível. Então, não haverá qualquer responsabilidade na gestante ou no terceiro que assim tentar provocar o aborto. Aborto econômico, classificado pela doutrina, pelo aquele aborto quando a mulher, num estado de miserabilidade, ela tenta abortar a sua criança, pois ela sabe que se ela ali vier a nascer, ela não vai conseguir sustentar financeiramente, economicamente, essa criança. Nesta hipótese, não há justificativa legal, não há previsão ou precedente doutrinário ou jurisprudencial que permita que ela faça isso como um fim de justificar o seu aborto. Neste caso, ela responderá pelo aborto e isso não será tratado como uma justificativa para a exclusão da tipicidade ou da culpabilidade dela. Da mesma forma, o aborto por ordem judicial. Não existe uma previsão no nosso Código de Processo Penal que permita que prevê que o juiz expedirá uma ordem judicial para que a gestante possa fazer o aborto dentre aquelas hipóteses de licitude do aborto que eu citei aqui. Então, caso haja ali o risco provocado pela gravidez, ou caso haja ali uma gravidez provocada por um ato de estupro, basta o laudo de exame médico comprovando isso para se resguardar da licitude do ato do aborto. Então, caso haja um laudo de exame médico comprovando que o aborto foi gerado em uma dessas duas hipóteses, ela terá ali resguardado ali o seu direito de abortar de forma lícita. Concurso de pessoas no crime de aborto. É possível mais de uma pessoa concorrer ao crime para que se haja a consumação ou ao menos a tentativa do crime de aborto?
A nossa doutrina tem entendido que no crime de aborto é afastada a teoria monista, ou seja, aquela teoria em que cada um responde à medida da sua culpabilidade, justamente porque no crime de aborto existem tipos penais específicos para se incriminar quando há o concurso de pessoas, ou seja, quando há o autoaborto, não há concurso de pessoas. Quando há um aborto provocado por terceiros, há o concurso de pessoas, mas que já é inerente ao próprio tipo penal, pois se trata de outro dispositivo legal do Código Penal que prevê o crime de aborto quando provocado por terceiro. Da mesma forma que quando provocado por terceiro, sem o consentimento. Então, quando há o autoaborto, não há concurso de pessoas, pois o sujeito ativo é a gestante. Quando há o aborto provocado por terceiros sem o consentimento da gestante, também não há concurso de pessoas, pois o sujeito ativo é unicamente o terceiro, uma vez que a gestante não queria. E há, necessariamente, por tipicidade da norma, o concurso de pessoas quando o aborto é provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Neste caso, quando houver o consentimento, necessariamente há o concurso de pessoas. Porém, há previsão jurisprudencial no sentido que o aborto pode não ser provocado tão somente por terceiro, mas sim por terceiros, ou seja, duas ou mais pessoas se reúnem com o fim de provocar o aborto. Neste caso, seria chamada a teoria monista ao crime de aborto, em que esses agentes, cada um responderia à medida da sua culpabilidade, em que seria provada após o estudo de caso, ou seja, após apreciado o ato de cada um na execução para que se fosse alcançado tal resultado. Morte da gestante e sobrevivência do feto. Neste caso, há uma tentativa de aborto também agravado pela morte da gestante. Ou seja, quando o aborto é provocado por terceiro, e a gestante vem a óbito, o terceiro responderá pela tentativa do aborto, mas será uma pena agravada pela morte da gestante. Agora, se for uma questão de autoaborto, não há responsabilidade, pois o sujeito ativo seria a própria gestante. Então, neste caso, ela não poderia ser responsabilizada porque exclui a punibilidade, a morte do sujeito ativo, o que também é o caso muito difícil de acontecer, uma hipótese de autoaborto em que a gestante venha a falecer e o bebê a sobreviver. É mais em casos de provocado por terceiro, em especial quando esse terceiro é um médico, um técnico, um especialista que consegue salvar a vida do feto ali, mesmo após a morte da gestante. Até porque o feto não sobreviveria muito tempo dentro de um cadáver. Aborto de feto anencefálico, ou seja, quando o feto é nascido ali, quando o nascituro nasce sem o cérebro. Neste caso, há um recente precedente do Supremo Tribunal Federal autorizando a legalidade desse tipo de aborto com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, que seria uma ofensa do Estado à dignidade do nascituro mantê-lo ali em sobrevivência, uma vez que ele não tem cérebro. Então, é permitido por lei o aborto de feto anencefálico. Aborto para fins de redução embrionária, ou seja, em caso de trigêmeos, quadrigêmeos ou vários embriões instalados ali na gestação, em que é necessário
o aborto de um ou de outro para que os demais sobrevivam, neste caso também há uma previsão de legalidade do ato pela exclusão de ilicitude da antijuridicidade. Então, neste caso, por caracterizar também um estado de necessidade, é possível o aborto de um embrião ou outro quando necessário para a sobrevivência dos demais embriões. Então, somente recapitulando aqui quanto ao crime de aborto. Expliquei na aula passada que o crime de infanticídio, ele acontece no momento do parto ou logo após o parto. Então, até as vésperas do parto, caso a mulher mate o seu feto pelo autoaborto ou provocado pelo terceiro, ele será responsável, o agente, no caso, terá a responsabilidade pelo crime de aborto. Agora, caso a mulher com o intuito de fazer um autoaborto no momento do parto, aí ela já não responde mais pelo autoaborto e sim pelo crime de infanticídio, caso seja comprovado que ela ali o fez em consequência do seu estado puerperal. Então, com isso, nós estudamos aqui as peculiaridades do crime de aborto e encerramos aqui o nosso objetivo desse curso, que é um estudo sobre os crimes contra a vida. Lembrando que não me limitei aqui aos crimes dolosos contra a vida, que seriam de competência do Tribunal do Júri, mas sim aos crimes contra a vida desde o artigo 121 do Código Penal até o artigo 128 do Código Penal. Então, abordando inclusive o homicídio culposo, que não seria abordado em crimes contra a vida. Há também algumas peculiaridades a respeito de peculiaridades processuais, quando caberá a suspensão condicional do processo ou quando caberá a suspensão condicional da pena, mas ressalvado essas hipóteses, como não é objeto do nosso estudo, para que não haja aqui uma fuga da nossa pauta, do objeto deste curso, resolvi não tratar dessas questões, mas também são questões vinculadas a esses crimes, sobre a possibilidade, porém trata, em sua grande maioria, de questões processuais. E para isso, então, para finalizar aqui o nosso curso e o final dessa aula, eu chamo aqui ao quiz desta aula, para a abordagem das questões. Assinale a alternativa cujos requisitos não configura o aborto necessário, praticado por médico com o intuito de salvar a vida da gestante. Isso é um aborto necessário, ou seja, se não for cometido o aborto, a gestante poderá correr um risco de vida. Então, exclui a ilicitude do ato e é permitido por lei que esse aborto seja realizado. Praticado por alguém para salvar a vida da gestante. Neste caso, não há previsão legal. A previsão legal é expressa no sentido de que só quem poderá fazer esse ato para salvar a vida da gestante é o médico, ou seja, outra pessoa não poderá fazer. Inevitabilidade do ato abortivo, quando consentido pela gestante. Ou seja, no aborto necessário não é obrigatório o consentimento da gestante. Por mais que a gestante não tenha ali o interesse ou a vontade de assim prosseguir, o médico pode, mesmo que por ato involuntário, a gestante fazer o aborto quando necessário, ou seja, quando ele constatar que, se ele não realizar o aborto, a vida da gestante estará em risco. Quando há risco de vida da gestante, mesmo que sem o consentimento da gestante. Também configuraria aqui o aborto permissivo, porque independe do consentimento da gestante.
Então, a única hipótese que não configura aborto necessário é o praticado por alguém para salvar a vida da gestante, uma vez que é obrigatório que esse alguém seja um médico e não qualquer pessoa. Agora, vamos para a nossa segunda questão. Assinale a alternativa que corresponde ao que não é permitido em caso de aborto humanitário. Lembrando que o aborto humanitário é uma espécie de aborto permissivo, mas é diferente de aborto necessário. Quando praticado por médico, em caso de estupro, sem o consentimento da gestante, com o consentimento da gestante. Ou seja, o aborto humanitário é aquele ocasionado em caso de estupro. Mas, para que ele ocorra, necessariamente, tem que ser praticado por médico, não pode ser praticado por qualquer pessoa. Tem que ser em caso de estupro, não basta a gestante não querer a criança ou ser fruto de um relacionamento que ela não queria, mas sim por ato de crime sexual do estupro. E tem que ter o consentimento da gestante, ou seja, a diferença aqui é que no aborto permissivo necessário, não é necessário o consentimento da gestante, pois o médico ali age para que salve a vida da gestante. Contudo, no aborto permissivo humanitário, necessariamente deve haver o consentimento da gestante, não podendo o médico ali proceder ao aborto sem que haja voluntariedade da gestante. Então, por isso, a resposta ficaria aqui com a letra C. No caso de aborto cometido por terceiro, com o consentimento da gestante menor de 14 anos, qual será o sujeito passivo? Lembrando que houve o consentimento. A gestante, o feto e a gestante, o Estado. O sujeito passivo, como eu expliquei aqui na aula, quando houver o consentimento, o sujeito passivo será tão somente o feto, porque a gestante irá compor o polo ativo. Ou seja, o sujeito ativo será tanto o terceiro quanto o feto. Contudo, a gestante é menor de 14 anos. E a lei prevê isso como estado de vulnerabilidade. Ou seja, da mesma forma do induzimento ao suicídio que eu expliquei na aula anterior, a valência será a mesma aqui também no crime de aborto, em que será presumido que o consentimento de uma pessoa vulnerável menor de 14 anos é inválido para fins jurídicos. Ou seja, uma pessoa menor de 14 anos, por mais que ela esteja consentindo, ela não presume-se que ela não tem o conhecimento daquilo que ela está consentindo de fato. Então, neste caso, por mais que haja o consentimento da menor de 14 anos, por ser uma menor de vulnerabilidade, será que tanto o feto quanto a gestante as vítimas nesse caso. Então, nossa resposta ficaria com a letra C. E com isso, então, concluímos aqui o nosso curso de Direito Penal, abordando aqui o programa de crimes contra a vida, onde tratamos desde o artigo 121 até o artigo 128 do nosso Código Penal. Agradeço a todos a atenção e a telespectação, bem como desejo um bom proveito do curso a todos. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.